Olá, pessoal. Boa noite. Estamos aqui mais uma vez nesse estudo, nessa live. Nós vamos dar continuidade, né, à, à leitura, né, que foi feita por Regina e pelo Inda. Vamos dar continuidade e adentrar mais um pouco no assunto. E também falar da biografia, né, de São Tomás de Aquino e introduzir o estudo de Lavelle, do filósofo francês, Louis Lavelle, filósofo católico, a partir do livro O Mal e o Sofrimento. Então, para que a gente não, não comece desprotegido, nós vamos fazer algumas orações iniciais para que daí para frente iniciamos os nossos estudos. Né? Hoje nós teremos 3 professores: São Boaventura, o Louis Lavelle e o G.K. Chesterton, Gilbert Keith Chesterton. Ok? Também vamos continuar a ler um pequeno parágrafo do Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, honra a Nossa Senhora, né? Nós estamos no mês de maio, no mês de Maria, né? Esse tratado foi escrito por São Luís Maria de Guignon de Montfort e permaneceu oculto por séculos. Quem lê esse livro é impossível deixar de amar a Maria e de tê-la como um tudo na sua vida, junto com nosso Senhor Jesus Cristo. Então, vamos iniciar. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sou todo vosso, minha querida Senhora, com tudo que tenho. É uma pequena devoção, uma pequena consagração a Nossa Senhora. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai ao inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que vadiam no mundo para a perdição das almas. Jesus, tu vencerás como sempre tu venceste. Por maior que seja a batalha, a vitória será sua. São Miguel, São Gabriel, São Rafael e nossos anjos da guarda, combatei e rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E para iniciar a leitura, vamos pedir a luz do Espírito Santo, que é o nosso tudo. Existe um Augusto antes do Espírito Santo e depois do Espírito Santo. A transformação que existiu, existe e existirá em mim é devido à ação do Espírito Santo em mim. O Espírito Santo está em nós, sempre. Hoje eu tive a honra de assistir a uma palestra de uma criança santa. Depois eu vou publicar no canal para vocês. Falar um pouquinho sobre esse menininho. Ok? Vamos, então, dar uma lida rápida no capítulo 10 de São Boaventura, a criação do homem quanto ao corpo, porque já foi lido mais cedo, né, por Regina e por Inda. E agora eu vou tirar as dúvidas que ficaram nessa leitura, ok? Então, Regina, eu gostaria que você começasse a fazer a leitura do capítulo 10, a criação do homem quanto ao corpo. O item 1.
Por favor. Ok. Capítulo 10. A criação do homem quanto ao corpo. Quanto ao corpo humano, no estado em que foi inicialmente criado, deve-se admitir o seguinte, conforme a fé ortodoxa. O corpo do primeiro homem foi tirado do lodo da terra de tal forma que ficou sujeito à alma, sendo-lhe proporcional a seu modo. Proporcional quanto à igualdade de complexidade, quanto à beleza e variedade de organização e quanto à posição ereta. Sujeito para obedecer, sem rebelião, para propagar e ser propagável sem luxúria, para nutrir-se sem defecção, para ser imutável e de todo incorruptível, por não intervir a morte. Para tanto, foi-lhe dado o paraíso terrestre como habitação tranquila. A mulher foi formada do lado do varão, como companheira e auxiliar para a propagação sem mancha. Foi-lhe dada também a árvore da vida, para sua nutrição contínua e para sua perfeita imutabilidade no final da existência, pela imortalidade eterna. Ok. Logo no início, tem uma coisa interessante para chamar a atenção. Já no segundo parágrafo, depois da fé ortodoxa, dos pontos, São Boaventura diz o seguinte: o corpo do primeiro homem, Adão, foi tirado do lodo da terra, de tal forma que ficou sujeito à alma, sendo-lhe proporcional a seu modo. Então, olha só. Adão foi criado, né? O corpo dele foi feito da terra, e a partir daí o corpo ficou sujeito à alma. O que é que isso quer dizer? A sujeição do corpo à alma quer dizer o quê? Quem já viu um cadáver sabe muito bem o que isso quer dizer. Um corpo sem alma deixa de ser uma pessoa, passa a ser somente um corpo, né? Então ele sujeitou o corpo à alma, né? Sendo-lhe proporcional a seu modo. A alma proporcional ao modo do corpo. É a alma encarnada, ou, melhor dizendo, parte da alma que está encarnada. Porque, mais uma vez, eu vou dizer aqui para vocês, a alma não está presa dentro do corpo. A alma abarca o corpo. O que abarca penetra. É como o oxigênio, o ar. O ar abarca o corpo e penetra nos pulmões, não é verdade? Então a alma é similar a isso aí, fazendo essa comparação bem chula, mas é parecido com isso. Então, a alma ela não está enclausurada toda dentro do corpo. Uma parte dela está no corpo. Mas a alma ela é adimensional e imortal. Sim, outra coisa também que me chamou a atenção aqui, que ele diz o seguinte, proporcional ao seu modo, né? Proporcional quanto à igualdade de complexidade, quanto à beleza e variedade de organização. Veja que ele está usando
a palavra proporcionalidade entre alma e corpo, né? Levar isso muita atenção. Então, proporcional à complexidade, proporcional à beleza e à variedade de organização. E quanto à posição ereta, o corpo humano é ereto, diferente de alguns animais, não é? Sujeito para obedecer sem rebelião, para propagar e ser propagável sem luxúria, para nutrir-se sem defecção, para ser imutável, de todo incorruptível, por não intervir a morte. Ele está se referindo aqui ao corpo imortal de Adão, né? Não é? É ao nosso pai, né? O primeiro homem, né? Para tanto, foi-lhe dado todo o paraíso terrestre como habitação tranquila. É claro que o corpo decaído, né? O corpo depois do pecado não guardou a proporcionalidade com a alma em sua amplidão. Ele ficou, digamos assim, defeituoso por conta do pecado. Viu? E aí ele vem, né? Fala da companheira, né? Fala da árvore da vida, né? Bom, aí já não é tanta novidade, né? Para quem vem acompanhando as aulas. Aí, Regina, por gentileza, o que acima se disse se explica da seguinte maneira, né? Vá. Como primeiro princípio, ao produzir, é de todo-poderoso, sábio e bom, e como em todos os seus efeitos, isto de algum modo se manifesta, Só um minutinho, Regina. É sempre bom quando você, na hora da leitura, quando você falar no primeiro princípio, já explica o que é o primeiro princípio, né? O primeiro princípio é o Logos divino, é o Criador do céu e da terra, o Criador de tudo, o Criador do universo, que é nosso Senhor Jesus Cristo, Deus Filho. Ok, Regina? Então, assim, porque naturalmente vai ter pessoa que vai pegar o vídeo, a aula desse vídeo, aí vai ficar voando. É sempre bom resgatar isso aí, tá bom? Vamos. como primeiro princípio, ao produzir, é de todo-poderoso, sábio e bom, e em todos os seus efeitos, isto de algum modo se manifesta, devia, pois, manifestar-se especialmente no último e mais nobre efeito que é o homem. Ponto. Pare um pouquinho. Manifestar-se especialmente no último e mais nobre efeito, que é o efeito no sentido de criação. O princípio, ao produzir, é de todo-poderoso, sábio e bom. E como todos os efeitos desse poder, dessa sabedoria e dessa bondade, né, se manifesta, devia, pois, manifestar-se especialmente no último e mais nobre efeito, que é o homem, que foi a última criação. O homem é o resumo das maravilhas de Deus. Tudo que tem, tudo que existe na natureza existe no homem. O homem é o apanhado de tudo. Deus, quando criou o universo, ele viu que era bom, belo, e ele fez no homem tudo que era de bom e de belo e de sublime no universo. Então,
É nesse sentido que ele fala sobre o efeito, nobre efeito, nobríssimo, nobilíssimo efeito, feito à imagem semelhantíssimo a Deus, semelhantíssimo, né? Vai. Este foi produzido em último lugar entre todas as criaturas, para que nele principalmente se manifestasse e nele resplandecesse a consumação das obras divinas. Olha só, olha que coisa maravilhosa. Para que nele, principalmente, se manifestasse e resplandecesse a consumação das obras divinas. O resumo, ele está reforçando aquilo que eu falei anteriormente. Leia o item 3, Regina. Pois bem, para que se manifestasse no homem o poder de Deus, foi ele feito de naturezas as mais distantes entre si, unidas numa pessoa e numa natureza. Assim o são o corpo e a alma, dos quais o primeiro é a substância corpórea e a segunda, a alma, é espiritual e incorpórea. São eles os mais distantes no gênero das substâncias. Olha só, são eles os mais distantes no gênero das substâncias. O homem é especialíssimo. Essa distância é justamente de valor, né? De ser diferente, de ser o melhor entre todos os gêneros das substâncias. Número 4. Para que se manifestasse no homem a sabedoria de Deus, fez ele o corpo de tal maneira que, a seu modo, fosse proporcional à alma. Como o corpo se une à alma como ao perficiente, ao movente e ao tendente à beatitude, por isso, para conformar-se à alma vivificante, teve uma compleição igual, não pelo peso ou pela grandeza física, mas pela igualdade da justiça natural, que dispõe para o modo mais nobre de vida. Para se conformar ao movente pela multiformidade das potências, teve a multiplicidade de órgãos, com suma beleza, arte e ductibilidade, como fica claro no rosto e na mão, que é o órgão dos órgãos. Sabia que a mão é o órgão dos órgãos? É uma das partes mais importantes e mais perfeitas do corpo, né? Pois é. Então, continue, leia o último parágrafo. Tá. E para conformar-se, a alma que tende para o céu, no alto, teve a estatura ereta e a cabeça levantada para cima, para que a retidão do corpo ateste a retidão da mente. Está vendo aí? Tem muito a ver, isso tem muito a ver com as pessoas que andam, né, eretos, né? Retidão de mente, né? E as pessoas que andam encurvados, né? Carregando o mundo nas costas. Muito interessante essa analogia, a parte psicológica, digamos assim, disso que São Boaventura está dizendo aqui, né? Enfim, para que no homem se manifeste sua bondade e sua benevolência, Deus o fez sem qualquer mácula e qualquer culpa, e livre de toda a pena e miséria. Mas como o primeiro princípio é ao mesmo tempo ótimo e justíssimo, dois pontos, porque é ótimo, só podia criar o homem bom, consequentemente, inocente e reto. Porque é justíssimo, não devia
infligir-lhe pena, pois que não cometera nenhum pecado. Por isso, formou para aquela alma racional um tal corpo que a ela sempre estivesse submisso. E aí eu vou dar uma paradinha, que é justamente o inverso do que acontece hoje. A insubmissão do corpo, que a gente chama carne, a gente vem falando sobre isso, à alma racional. Cada dia mais existe uma pressão por parte de autoridades civis e eclesiásticas para submeter a alma a um corpo insubmisso que se assemelha e até é pior do que os animais. Não que o homem seja dois, alma e corpo, mas que o amor próprio, que é proveniente do composto, da união entre o corpo e a alma, é nele que se encontra a decadência do homem. É no composto. Não é nem na alma em si, nem no corpo enquanto apenas corpo. É no composto, que é justamente no entrelace da alma com o corpo. É ali onde está o pecado. É ali onde está a soberba. É ali onde está o orgulho, a vaidade. É ali onde estão os 7 pecados capitais. Ira, gula, e etc, etc. Só que Deus, melhor dizendo, o primeiro princípio, e mais especificamente ainda falando, nosso Senhor Jesus Cristo, criou tudo perfeito. Criou tudo bom. Tudo bom. Né? Criou um corpo totalmente submisso à alma, de maneira que não houvesse esse entrelace fosse uma coisa tão natural que se confundia alma e corpo e alma. Tamanha era a beleza, tamanha era a plenitude, a luz, e tão sublime era. Né? O corpo do primeiro homem, a alma e o corpo eram realmente um só. Em tudo, em todas as potências. Né? Por isso, eu vou ler um parágrafo de novo, por isso formou para aquela alma racional um tal corpo que a ela sempre estivesse submisso, de forma a não haver nele nenhuma luta de rebelião, nenhuma inclinação à luxúria, nenhuma perda de vigor, nenhuma corrupção de morte, que fosse tão conforme a alma. Que, assim como a alma era inocente e, entretanto, poderia pecar, assim como fosse impassível, pudesse, contudo, cair na pena. Por isso, podia não morrer e podia morrer. Podia possuir a suficiência e padecer. E a indigência. Podia obedecer à alma, mas também rebelar-se e lutar contra ela, que é o que hoje nós temos, né? E esse item 6
finaliza aí a reflexão, né, de São Boaventura, que é assim de uma riqueza maravilhosa. Aí eu queria que a Regina lesse pausado, com calma. Depois dessa leitura, eu vou entrar aqui num breve comentário aqui da biografia de São Tomás de Aquino e a relação dele com São Boaventura, para que a gente já comece a ter esses insights, né? Por favor, Regina. Número 6. Por este motivo, naquele estado, o corpo estava constituído de tal maneira que dele formava-se a semente para a propagação da prole, com o auxílio da mulher como co-princípio. Nele havia, além do mais, a restauração pelo alimento das árvores do paraíso, sendo restaurado ou preservado, e humor radical pela árvore da vida. Espera um pouquinho só. Espera só um pouquinho, para não haver um erro de interpretação aí. Uhum. O corpo, para se manter firme, forte, da maneira como ele foi feito, ele precisava de quê? Se alimentar. Não é? Pelo alimento das árvores do paraíso. Uhum. Sendo restaurado. Né? Por mais que ele se desgastasse, ele seria restaurado, diferentemente do corpo mortal que nós temos agora. Né? Então, no paraíso, o corpo era restaurado pelo alimento das árvores do paraíso. Olha que coisa maravilhosa. É esse corpo que nós vamos ter quando nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitar, que é o corpo glorioso. Olha só, esse ou uma coisa semelhantíssima a isso, talvez até maior do que isso. A restauração do corpo pelo alimento das árvores do paraíso, sendo restaurado ou preservado o humor radical pela árvore da vida. Sendo restaurado ou preservado o humor radical pela árvore da vida. Pois esta árvore tinha tal virtude restauradora, motivo pelo qual, como disse Santo Agostinho, foi não só alimento, mas também sacramento. Coisa linda isso aí. Continua, Regina, por favor. Portanto, a incorruptibilidade e a imortalidade do corpo de Adão provinham principalmente da alma, como do continente e influente, da boa e equilibrada compleição do corpo, como do disponente e recipiente, da árvore da vida, como do nutriente e adjuvante, e do regime da divina providência, como de quem interiormente conservava e exteriormente protegia. Pronto. Tem coisa mais agradável do que isso? Isso é viver na plena felicidade, né? No paraíso, onde tudo era dado de bom grado para o homem, né? A equilibrada compleição do corpo, da árvore da vida, né? Da árvore da vida, como dos nutrientes e adjuvantes, né? E do regime regime da divina providência, como de quem interiormente conservava e exteriormente protegia.
Ou seja, não precisava de nada. Não precisava ralar, como diz para ter a sobrevivência, né? E daí a gente tira umas coisas muito interessantes, né? Esse item 6 aí, ele me remeteu imediatamente para Santo Delgado, né? A medicina de Santo Delgado é baseada nas árvores. Ela diz que nós precisamos comer todos os dias, mais de uma vez por dia, 3 elementos que são fruto de árvores. O funcho, que é uma leguminosa, a castanha, né? E o trigo, a espelta, o trigo vermelho. Esses 3 elementos. Creio eu, mas ela diz isso também, que estes 3 elementos têm um poder restaurador do corpo humano. Então, assim, muita atenção para a medicina de Santo Delgado. Até mesmo porque ela recebeu todo esse conhecimento direto, por infusão, direto da Santíssima Trindade, como está nas iluminuras que a gente vem apresentando aí nos vídeos, né? Ok? Pronto, fechamos aí o capítulo 10. Na próxima aula, a criação do homem quanto ao composto. Muito interessante esse capítulo também, que vai falar justamente do entrelace da alma com o corpo, né? São Boaventura ele vai introduzir esse assunto, mas São Tomás de Aquino ele vai esmiuçar isso de uma maneira impressionante, que vai ser o nosso próximo estudo lá na frente, né? Depois que a gente acabar de estudar São Boaventura. Agora eu vou ler uma partezinha aqui da biografia, biografia de São Tomás de Aquino. Aqui ele fala de São Boaventura. Nesse capítulo aqui, capítulo 3, a Revolução Aristotélica. Biografia de São Tomás de Aquino por Chester. Alberto, o Suábio. Suábio, aquele que vem da Suábia. É uma região do estado da Baviera, na Alemanha. Então, Alberto Suábio, justamente chamado Magno, foi o fundador da ciência moderna. Ele fez mais que qualquer um para preparar esse processo, que transformou o alquimista no químico, o astrólogo no astrônomo. É estranho que, tendo sido em seu tempo, nesse sentido, quase o primeiro astrônomo, ele agora sobrevive nas lendas quase como o último astrólogo. Historiadores sérios estão abandonando a noção absurda de que a Igreja perseguia todos os cientistas como se fossem bruxos. Isso é quase o oposto da verdade. O mundo, às vezes, os perseguia como bruxos e, às vezes, os buscava como bruxos. Um modo de seguir que é o oposto de perseguir. O mundo, às vezes, os perseguia como bruxos e, às vezes, os buscava como bruxos. Um modo de seguir que é o oposto de perseguir. Somente a Igreja os considerava real e unicamente cientistas. Muitas vezes, um clérigo e investigador era acusado de simples mágica ao fazer suas lentes e espelhos. Era acusado pelos seus rudes e rústicos vizinhos. E provavelmente isso aconteceria exatamente do mesmo modo se os vizinhos fossem pagãos
puritanos ou adventistas do sétimo dia. Mas, mesmo naquela época, ele tinha maiores chances quando julgado pelo Papa do que se simplesmente linchado pelos leigos. O pontífice católico não denunciou Alberto Magno como um mágico. Foram as tribos semipagãs do norte que o admiravam como um mágico. São as tribos semipagãs das cidades industriais atuais, os leitores de livros Água com Açúcar, baratos, de panfletos charlatões e dos profetas de jornais que ainda o admiram como um astrólogo. Será que tem alguma coisa a ver com o que nós dizemos hoje, gente? Tudo a ver. Né? Uhum. Todos admitem que a abrangência de seu conhecimento, ela fala de Santo Alberto Magno, registrado de fatos estritamente materiais e mecânicos, eram impressionantes para um homem de seu tempo. É verdade que, em muitos outros casos, havia certa limitação de dados na ciência medieval, mas isso certamente nada tinha a ver com a religião medieval. Pois os dados de Aristóteles e da grande civilização grega eram, de muitos modos, ainda mais limitados. Mas não se trata tanto de uma questão de acesso aos fatos, mas da atitude em relação aos fatos. Muitos escolásticos, que é o pessoal que vivia na Idade Média, né, se informados pelos únicos informantes que tinham de que um unicórnio tinha um chifre e a salamandra vivia no fogo, usavam esses fatos mais como uma ilustração de lógica do que como um incidente da vida. O que eles diziam é: se um unicórnio tem chifre, 2 unicórnios têm tantos chifres quanto uma vaca. E isso não é 1 milímetro menos que um fato, porque o unicórnio é uma lenda. Mas, com Alberto, na Idade Média, tal como com Aristóteles na Antiguidade, nasceu a ideia de enfatizar a questão. Abre aspas. Mas o unicórnio tem apenas um chifre e a salamandra tem apenas um fogo em vez de uma lareira. De uma lareira? Sem dúvida, quando os limites sociais e geográficos da vida medieval começaram a permitir a busca pelo fogo das salamandras ou pelo deserto do unicórnio, os medievais tiveram de modificar muitas de suas ideias científicas. Um fato que os exporá ao completo escárnio de uma geração de cientistas que acaba de descobrir que Newton é um contrassenso, que o espaço é limitado e que o átomo não existe. Essa questão digamos assim, da falta de abonação científica para homens brilhantes da Idade Média, isso não deixa de acontecer, né? Só que todo o avanço científico que nós temos hoje veio dos estudos que eles fizeram naquela época. É uma coisa realmente absurda. Uhum. E por aí vai, né?
traz mais uma série de coisas sobre Santo Alberto Magno, mas eu vou dar um pulo aqui para gente falar da relação de São Tomás com São Boaventura. Ah, legal. Tem muita coisa interessante aqui nesse capítulo, mas eu vou pular bastante, tá certo? É de se notar que a família Aquino abandonaram a perseguição vingativa de seu patinho feio. Os familiares de São Tomás queriam que ele fosse um beneditino, fosse um beneditino, né, que foi a ordem fundada por São Bento, que era uma ordem muito abastada. E o pai de Santo Tomás, Santo Tomás, ele era um homem muito influente politicamente, né, na região lá onde ele morava, e ele queria que São Tomás fosse abade, que era uma função de honra, né, naquela época. Só que São Tomás resolveu ser um frade mendicante. Eles são frades mendicantes de hábito preto, são os dominicanos. Tanto os franciscanos como os dominicanos, eles são contemporâneos, e ambos são mendicantes, né? Então, daí começou a discórdia, né? A ponto de sequestrarem Santo Tomás e prenderem ele na torre do castelo, da própria família. Santo Tomás era um homem imenso, grande e alto, né? Ele não era um obeso, como às vezes aparece não. Ele era forte, descendência alemã dele, né? Ali da fronteira onde ele morava. Ele era imenso, um homem grande e alto, largo, né? E com muita força. E os irmãos queriam arrancar o hábito dele e não conseguiram arrancar. Prenderam ele nesse castelo e levaram uma prostituta para tentar convertê-lo. Ele pegou da fogueira uma brasa incandescente e foi fazendo assim para cima da prostituta, ela fugiu. E ele pegou aquele braseiro e desenhou uma cruz na porta do quarto dele. E quem ajudou ele a fugir do castelo foram as irmãs dele. E tem muito mais da história de São Tomás. A parte que eu vou ler é a parte que ele já está na escola, né? Na universidade. É de se notar que a família Aquino abandonara a perseguição vingativa de seu patinho feio, que, como frade de hábito negro, poderia talvez ser chamado de ovelha negra. Daquela fuga, algumas histórias pitorescas são contadas. A ovelha negra geralmente se beneficia por fim das brigas entre as ovelhas brancas da família. Eles começam brigando com ele, mas terminam brigando entre si. Há um relato muito confuso acerca do que membros da família passaram para o seu lado, enquanto ainda estava preso na torre. Mas é fato que ele gostava muito de suas irmãs, e, portanto, talvez não seja uma fábula que elas tenham projetado sua fuga. Segundo a história, elas fixaram uma corda no topo da torre, que na outra ponta se amarrava numa grande cesta, e devia ser uma enorme cesta,
para poder descê-lo de sua prisão e permitir-lhe fugir. De todo modo, ele escapou por meio da energia externa ou interna, mas foi apenas uma energia individual. O mundo ainda perseguia e processava os trades, tanto quanto na ocasião de sua fuga na estrada de Roma. Tomás de Aquino teve a boa sorte e agora começa a união dele, o encontro dele com o São Boaventura. Tomás de Aquino teve a boa sorte de se colocar à sombra de um grande e extraordinário frade, cuja respeitabilidade era difícil discutir, o erudito e ortodoxo Alberto. O erudito e ortodoxo Alberto. Mas, mesmo ele e os seus foram logo atormentados pela crescente tempestade que ameaçava os novos movimentos populares na igreja. Alberto foi chamado a Paris para receber o grau de doutor, mas todos sabiam que qualquer movimento naquele jogo tinha o caráter de um desafio. Ele apresentou apenas uma solicitação, que soou provavelmente como uma excêntrica solicitação. 2 pontos. Que soou que ele pudesse levar consigo seu boi mudo. Boi mudo era o apelido de São Tomás de Aquino. Ele era imenso, como um boi, e não falava. Eles partiram como frades ordinários ou vagabundos religiosos. Dormiram em monastérios que conseguiram encontrar. E, finalmente, no monastério de Santiago, em Paris, em que Tomás encontra outro frade, que era também amigo. Talvez, sob a sombra da tempestade que ameaçava todos os frades, Boaventura, o franciscano, se tornou tão grande amigo de Tomás, o dominicano, que seus contemporâneos os comparam a Davi e Jonas. O caso encerra certo interesse, pois seria muito fácil representar o franciscano e o dominicano se contradizendo abertamente. E aí eu chamo a atenção para o que eu vou ler agora. O franciscano pode ser representado como o pai de todos os místicos. São Boaventura pode ser representado como o pai de todos os místicos. E os místicos podem ser representados como homens que afirmam que a fruição ou felicidade final da alma é antes uma sensação que um pensamento. O moto dos místicos sempre foi: prove e veja. Ora, Tomás também começou dizendo: prove e veja. Mas o disse acerca das primeiras impressões rudimentares do animal humano. E daí vem a diferença de um para o outro. Pode-se muito bem dizer que o franciscano põe o prove depois e o dominicano põe o prove antes. Ou seja, São Tomás de Aquino diz: prove e veja. E o dominicano diz: veja e prove. Que é justamente a diferença do místico para o racional.
pode-se dizer que o tomista, São Tomás de Aquino, essa palavra, essa expressão vem de São Tomás de Aquino, né? Pode-se dizer que o tomista começa com algo concreto, como o sabor de uma maçã, e depois deduz a vida divina do intelecto. Enquanto o místico exaure o intelecto primeiramente e finalmente diz que a sensação de Deus é algo como o sabor de uma maçã. É justamente o inverso. Os caminhos são inversos. Um inimigo comum pode alegar que Santo Tomás começa com o sabor de uma fruta e São Boaventura termina com o sabor de uma fruta. Mas eles estão ambos certos. É um privilégio, se posso assim me expressar, de pessoas que se contradizem em seus códigos estarem ambas corretas. O místico, São Boaventura, está certo ao dizer que a relação entre Deus e o homem é essencialmente uma história de amor. O padrão e o tipo de todas as histórias de amor. O dominicano, São Tomás, racionalista, está igualmente certo em dizer que o intelecto sente-se em casa no mais alto dos céus e que o apetite pela verdade pode sobrepujar e mesmo devorar todos os tediosos apetites do homem. E ainda teria muita coisa para falar a respeito, mas o tempo é curto. Essa biografia, ela é a biografia da biografia. E aí, Chesterton sai fazendo uma comparação entre a filosofia e teologia de Tomás de Aquino e de São Boaventura, que é uma coisa magnífica. Na próxima aula, eu vou ler mais um pouquinho, a partir aqui da página 65. Como nós estamos lendo a obra de São Boaventura, é importante ter essa noção de que São Boaventura é um místico. Como Santa Teresa d'Ávila, como São João da Cruz, como Santa Idelgarda. Tomás de Aquino, não. Se bem que depois, no final da vida, ele teve arroubos místicos e queria rasgar a obra dele todinha. Pois bem, por que eu escolhi esse livro de Louis Lavelle? Para quem não conhece, Louis Lavelle é um filósofo francês do século XX, né? Ele nasceu no século XIX, mas desenvolveu toda a sua filosofia do século XX. Foi soldado na Primeira Guerra Mundial e escreveu a maior de suas obras na cadeia, né? Ele é um filósofo católico, né? E ele traz, como eu posso dizer, ele desce mais a miúdo nisso que São Boaventura está falando aqui, não tão quanto São Tomás, né? Não tão quanto São Tomás, mas ele já dá uma noção mais filosófica da teologia de São Boaventura, né? E traz coisas assim magníficas, que fica, digamos, alimenta a imaginação, né? Alimenta o imaginário e faz com que a gente consiga
compreender e produzir algo a partir desse conhecimento e colocá-lo em prática, né? Não é? Então, Luiz Lavelle, ele traz essa parte dos atos cotidianos, traz para a filosofia, né? Dizem que Luiz Lavelle ele tem um apelido chamado o Novo Platão, né? O pessoal que se opunha a ele, mas não tem nada de platonista, né? Pelo contrário. Mas também tem, como tem de Aristóteles também. Então, eu vou ler duas partes aqui desse livro para depois a gente trabalhar. Vou ler aqui esse capítulo 2, que é a alternativa entre o bem e o mal, e vou ler também um pouquinho da introdução da parte 2. Todos os seres separados e unidos. Como é que é isso? Né? Como é que nós, seres humanos, somos separados e somos unidos? Somos separados enquanto indivíduo, enquanto ser, enquanto o eu, e somos unidos enquanto corpo místico de Cristo. Como é que se dá isso? Essa separação e essa unidade. Ele fala isso aqui de uma maneira magnífica, né? Mas vamos falar um pouquinho a respeito dessa questão aqui. Para quem assistiu às outras aulas, falamos dos anjos decaídos, falamos dos anjos que continuaram tementes a Deus, falamos que uma vez que os anjos, uma vez decidindo ser mal, vai ser mal eternamente, porque eles já foram criados com toda a sabedoria necessária para tomar uma única decisão, né? Como os anjos bons também estão do bem, da corrente do bem. E as decisões que eles tomam são sempre decisões para o bem, né? Eles também não podem tomar decisão para o mal, porque o anjo não é como a gente, que erra, acerta, faz uma coisa errada, pede perdão, luta para ser bom, luta para estar do bem, não é? A natureza angélica é diferente. Os anjos já foram feitos com todo o conhecimento, semelhantíssimo a Deus, na inteligência. A alternativa entre o bem e o mal. Então, o livro de Luiz Lavelle, O Mal e o Sofrimento, página 42, parte 1, item 2. Alternativa entre o bem e o mal. Leia para mim aí, Regina, por favor. Não se pode pensar no bem ou no mal isoladamente. Eles só existem um em relação ao outro, e como dois contrários, dois pontos. Cada qual chama o outro e o exclui. Ninguém pode imaginar o mal sem imaginar o bem, a que ele nos torna infiéis. E o bem, por sua vez, só pode aparecer como bem pela ideia de um mal possível, suscetível de nos seduzir e de nos fazer sucumbir. É impossível imaginar um mundo onde só reinasse o bem e do qual o mal estivesse banido. Isto porque, para uma consciência que não tivesse a experiência do mal, tampouco haveria algo que merecesse o nome de bem. Só um pouquinho. Quando ele fala consciência aqui, é uma alma, tá? Lavelle não fala alma, como São Boaventura fala. Ele fala consciência. E a consciência está na alma. Tá certo? Continue. Em uma perfeita igualdade de valor entre todas as formas do ser,
todo valor desapareceria. A sombra nos permite perceber a luz e lhe confere seu preço. O próprio amor que tenho pelo bem só é possível pela presença do mal, de que busco emancipar-me e que não cessa de me ameaçar. O bem só dá sentido ao mundo pelo próprio escândalo do mal, que me faz desejar o bem, que me obriga a fazer uma ideia dele e impõe à minha vontade o dever de agir para realizá-lo. Ok. Pode continuar. É a alternativa entre o mal e o bem que é a própria fonte de nossa vida espiritual. Isso. Esse é o ponto, viu? Tá? Esse é o ponto. Né? A fonte de nossa vida espiritual. Né? A alma, o composto, o pecado mortal, os pecados capitais, tudo isso tem a ver com o mal. E o bem está no lado de vencer os pecados capitais, não pecar contra a castidade, por exemplo, não cometer crimes, não cometer o mal, e sim realizar, fazer, buscar sempre o bem. Então, essa alternativa entre o bem e o mal, né, se fica alternando, é a própria fonte da nossa vida espiritual. A alternativa é a fonte. Alternativa, fonte. Tá? Os anjos não têm essa alternativa entre o mal e o bem. Quem decidiu ser mal é mal, quem decidiu ser bom está no bem, está no bem. Já o homem não. O homem ele fica alternando, né? Quando ele é mais animal, quando ele é mais amor próprio, quando ele é mais composto, ele busca o prazer e foge da dor. Ele se coloca sempre em primeiro lugar. Ele não dá a vida pelo irmão. Ele é incapaz de fazer um sacrifício de dor para salvar um irmão. Não é só dor física que eu estou falando, não, gente. Dor moral também, tá? É a alternativa entre o mal e o bem que é a própria fonte da nossa vida espiritual. Por mais elevada que seja esta última, nela sempre subsiste algum mal que a obriga a superar-se. Este sempre é para ela o perigo no qual ela corre risco de cair. Rezamos ao Senhor para que nos livre do mal e sempre esperamos que nossa inteligência possa tornar-se tão pura e nossa vontade tão perfeita que cessaríamos ao mesmo tempo de conhecer o mal e de fazê-lo. Mas quem pensará que o bem possa algum dia existir em virtude de uma inelutável necessidade? Será possível entender que ele se torne um dia uma lei da natureza, uma coisa que nos seja dada? Perguntas de milhões de dólares. Junto com o aniquilamento da possibilidade do mal, seria o bem o que aniquilaríamos. Perfeitamente. Entende isso aí, Regina? Uhum. Ó, junto com o aniquilamento da possibilidade do mal, seria o bem que aniquilaríamos. Como é que você ia saber se estava no bem ou no mal, se não existem os dois? É o tal negócio, né, Augusto? Se você, vamos supor, mata um criminoso,
Você pensa que está fazendo bem, e não, você está eliminando o bem. Você está sendo um outro criminoso. Exatamente, um bom exemplo. Uhum. Né? Você está eliminando o mal em virtude do bem, mas ao mesmo tempo você está sendo mal. Uhum. Você está tirando uma vida. Né? É, Exatamente, né? vai. É o caso do aborto, né, Augusto? Sim, A pessoa quer se livrar da culpa dela por ter engravidado de repente, mas está assassinando uma criança inocente. exatamente. Exatamente. Chega-se assim a um extraordinário paradoxo. O bem que confere a tudo o que existe seu valor, sua significação e sua beleza. Chama o mal como a condição de seu próprio ser. Olha só. Olha só que coisa extraordinária. Né? O mal é condição do próprio ser bem. Não existe. Você não vai ter um referencial de bem se não tem o mal, se o mal não existe. Né? Não, isso nesse mundo aqui, né? Uhum. Você não tem referencial de bem. Nem tem referencial de mal se o bem não existe. Uhum. Um depende do outro. Não vamos complicar mais o negócio, não. Vai lendo. E, no entanto, o mal, que é sua negação, não pode, por sua vez, justificar-se senão por uma iniciativa que o nega. Sendo assim, é preciso que ele exista, mas só pode existir para ser suprimido. Isso. Continue. A vida afetiva revela imediatamente a mesma lei do espírito, o mesmo ritmo da consciência, entre o estado que amamos e o estado contrário, que o sustenta. Embora com todas as nossas forças busquemos aboli-lo. Todos os homens amam o prazer e detestam a dor. Olha aí. Mesmo o santo, mesmo o asceta. A dor que suportam ou pedem nunca é mais que um elemento ou um meio para uma alegria mais perfeita ou mais pura. Não existe ser algum que não sonhe em eliminar toda a dor que reina no mundo, a fim de que exclusivamente o prazer venha preenchê-lo. Mas esse é um sonho contraditório. Quem elimina de si mesmo a faculdade de sofrer, elimina também a de fruir. É verdade. Não que o prazer seja apenas como pensam certos filósofos, uma dor que cessa. Mas esses dois estados são inseparáveis, como as duas extremidades de um pêndulo. Para cada meia oscilação, leva a outra consigo, e a chama. Querer disungir os dois termos para manter um só é abolir a ambos. Quem deseja um prazer contínuo só encontra indiferença. E as sensibilidades mais vivas e mais profundas são também as que experimentam conjuntamente as dores e os prazeres mais intensos e mais ricos. A inteligência, Por sua vez, busca o conhecimento,
isto é, a verdade. Mas essa verdade só é alguma coisa para nós em razão do erro de que ela nos livra. Exatamente. Olha o paradoxo aí, tá? Bem, mal, dor, prazer, verdade, mentira, né? Uhum. Vá. É preciso que a verdade seja um erro retificado e jamais, em si mesma, uma posse estável e garantida. Está pendurada num ato que depende de nós, que podemos não realizar ou realizar o mal. 2 pontos. Então nos enganamos. E é a possibilidade de enganar-se que não apenas confere à verdade seu preço, mas constitui sua própria existência. Não há verdade para quem nunca teve experiência do erro. Assim como a vontade no mal e a sensibilidade na dor, a inteligência encontra no erro um termo negativo que ela busca abolir, mas do qual, contudo, não pode prescindir, visto que, sem ele, o termo positivo ao qual ela tende não poderia ser concebido nem obtido. É isso. Uhum. Maravilha. Muito interessante esse texto. Esse paralelo aí de bem e mal, ele vai abrir a nossa mente para uma série de coisas que vão vir daqui para frente. Temos também essa questão aqui, que é a parte 2, né? Todos os seres separados e unidos, né? Então, o primeiro parágrafo da introdução começa assim: o problema da solidão das consciências e da comunhão das consciências que pode estabelecer-se entre elas. Consciência aqui, gente, são pessoas, né? Solidão das consciências, solidão das almas, solidão dos espirituais, solidão das pessoas, ok? O problema da solidão das consciências e da comunhão das consciências que pode estabelecer-se entre elas é a um só tempo o problema mais humilde da vida cotidiana e também o problema mais essencial da metafísica, aquele que abarca todos os outros e o único que permite resolvê-los. Ok? Então, nós vamos ficar por aqui, dado o avançado da hora. Na próxima aula, viu, Regina? Estou anotando aqui, vamos ler essa introdução de Lavelle, tá? Uhum. E para finalizar, comprometido, a gente vai ler aqui um capítulo do livro da devoção, Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, que é o amor dos amores, né? Artigo 1. Princípios. Primeiro princípio. Deus quis servir-se de Maria na encarnação. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Primeiro princípio. Deus quis servir-se de Maria na encarnação. Vou rezar uma oração. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo.
vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Item 16, página 26. Deus Pai só deu ao mundo seu unigênito por Maria. Item 16. Deus Pai só deu ao mundo seu unigênito por Maria. Suspiraram os patriarcas e, pedidos insistentes, fizeram os profetas e os santos da lei antiga, durante 4 milênios, mas só Maria o mereceu e alcançou graça diante de Deus. Pela força de suas orações e pela sublimidade de suas virtudes. Porque o mundo era indigno, diz Santo Agostinho, de receber o Filho de Deus diretamente das mãos do Pai. Ele o deu a Maria, a fim de que o mundo o recebesse por meio dela. Em Maria e por Maria é que o Filho de Deus se fez homem para nossa salvação. Deus, Espírito Santo, formou Jesus Cristo em Maria, mas só depois de lhe ter pedido consentimento, por intermédio de um dos primeiros ministros da corte celestial. Foi o arcanjo Rafael, se não me engano. Deus Pai transmitiu a Maria sua fecundidade na medida em que a podia receber uma simples criatura, para que ela pudesse produzir o seu filho e todos os membros do seu corpo místico. Os membros do corpo místico de Cristo somos nós. Então, pelo raciocínio aqui de São Luís, nós também fomos criados e gerados por Maria. Deus Filho desceu ao seu seio virginal, qual novo Adão no paraíso terrestre, para aí ter suas complacências e operar em segredo maravilhas de graça. Deus feito homem encontrou sua liberdade em se ver aprisionado no seio da Virgem Mãe. Patenteou a sua força em se deixar levar por esta Virgem Santa. Achou sua glória e a deu e a de seu Pai, escondendo seus esplendores a todas as criaturas deste mundo, para revelá-las somente a Maria. Glorificou sua independência e majestade, dependendo desta Virgem amável, em seu nascimento, em sua apresentação no templo, em seus 30 anos de vida oculta até a morte, a que ela devia assistir, para fazerem ambos o mesmo sacrifício e para que ele fosse imolado ao Pai eterno, com o consentimento de sua mãe, como outrora Isaac, com o consentimento de Abraão. Ele fosse imolado ao Pai eterno, com o consentimento de sua mãe, como outrora Isaac, com o consentimento de Abraão, à vontade de Deus. Foi ela quem o amamentou, nutriu, sustentou, criou e sacrificou por nós. Ó admirável e incompreensível dependência de um Deus, de que nos foi dado conhecer o preço e a glória infinita, pois o Espírito Santo não a pôde passar em silêncio no Evangelho. Como incógnitas
nos ficaram quase todas as coisas maravilhosas que fez a sabedoria encarnada durante sua vida. Jesus Cristo deu mais glória a Deus, submetendo-se a Maria durante 30 anos, do que se tivesse convertido toda a terra pela realização dos mais estupendos milagres. Ó, quão altamente glorificamos a Deus, quando, para lhe agradar, nos submetemos a Maria, a exemplo de Jesus Cristo, nosso único modelo. Vamos ficar aqui no item 19, tá? Próxima aula. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Jesus, nosso humilde coração, Ouvi-nos. do desejo de ser estimado, Livrai-nos, ó Jesus. do desejo de ser amado, Livrai-nos, ó Jesus. do desejo de ser conhecido, Livrai-nos, ó Jesus. do desejo de ser honrado, Livrai-nos, ó Jesus. do desejo de ser louvado, Livrai-nos, ó Jesus. do desejo de ser preferido, Livrai-nos, ó Jesus. do desejo de ser consultado, Livrai-nos, ó Jesus. do desejo de ser aprovado, Livrai-nos, ó Jesus. Do receio de ser humilhado, livrai-nos, ó Jesus, do receio de ser desprezado, livrai-nos, ó Jesus, do receio de sofrer repulsas, livrai-nos, ó Jesus, do receio de ser caluniado, livrai-nos, ó Jesus, do receio de ser esquecido, livrai-nos, ó Jesus, do receio de ser ridicularizado, livrai-nos, ó Jesus, do receio de ser difamado, livrai-nos, ó Jesus, do receio de ser objeto de suspeita, livrai-nos, ó Jesus, que os outros sejam amados mal do que nós. Jesus, Jesus, dai-nos a graça de desejá-lo. que os outros sejam estimados mais do que nós. Jesus, dai-nos a graça de desejá-lo. Que os outros possam elevar-se na opinião do mundo e que eu possa ser diminuído. Jesus, dai-nos a graça de desejá-lo. Que os outros possam ser escolhidos e eu posto de lado. Jesus, dai-nos a graça de desejá-lo. Que os outros possam ser preferidos a mim. E em todas as coisas. Jesus, dai-nos a graça de desejá-lo. Que os outros possam ser louvados e expresados. Jesus, dai-nos a graça de desejá-lo. Que os outros possam ser mais santos do que eu, embora nos tornemos mais santos, quanto nos for possível. Jesus, dai-nos a graça de desejá-lo. Estivemos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.